Economia e habitação, porque já começa a valer este mês as novas regras para os financiamentos de imóveis com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Juliana Santos está chegando ao vivo com as informações. Bom dia, Juliana. Então, quais são essas mudanças? Oi, Renata, bom dia para você e também bom dia para todo mundo que está aqui nos acompanhando. As mudanças nessas novas regras para quem deseja adquirir um imóvel, com o financiamento da Caixa, essas novas regras são voltadas para aqueles imóveis mais caros, imóveis aí que ultrapassam R$500 mil, R$800 mil, R$1 milhão, ou seja, são para imóveis mais caros, para quem deseja adquirir, quem tem recursos financeiros e deseja adquirir imóveis mais caros. Essas novas regras não se aplicam, por exemplo, a quem adquire imóveis pelo Minha Casa Minha Vida. A gente conversou com a Aline Oliveira, que é economista, analista de dados e mestranda em economia também. Ela orientou melhor a gente sobre esse assunto, em relação a essas novas regras para financiamento de imóveis pela Caixa. A gente vai acompanhar a entrevista com ela agora. Aline Oliveira, economista, analista de dados e também mestranda em economia. Bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Foram anunciadas as novas regras para financiar imóveis pela Caixa. O que mudou com essas novas regras, Aline? Bom dia. Bom dia. Bem, a gente teve aí uma mudança no quantitativo do financiamento, apenas para o sistema SBPE, que é o que relaciona os financiamentos às poupanças. E essa redução no saque, antes ela financiava imóvel no valor de 80% e agora ela financia em 70%, e no sistema Price antes financiava-se 70% do valor do imóvel e agora é apenas 50%. Então o que isso altera basicamente é que a pessoa agora ela vai ter que dar uma entrada maior. Lembrando também que esse sistema do SBPE é aquele para imóveis um pouco mais caros. Não é aquele do Minha Casa Minha Vida, são imóveis que chegam a 800 mil, 1 milhão, que inclusive agora tem um limite, que é aí o valor de 1,5 milhão, esse financiamento. Aline, essas mudanças têm prazo de validade? Bem, até então a Caixa ela não deu um prazo de validade, A Caixa está passando por um momento em que as poupanças estão diminuindo, já vem 3 anos consecutivos, que o quantitativo de poupança vem diminuindo e que a demanda por imóveis, por crédito imobiliário está aumentando. Então, até que tenha esse comportamento, a gente espera que a Caixa mantenha. E ela não anunciou nenhuma mudança, Então talvez possa ser permanente. Aline, e para quem já tem um financiamento ativo, ele muda com essas novas regras? Não, quem já tem um financiamento ativo segue as regras do contrato, Então, o que você fechou lá no seu contrato é o que está valendo. Essas novas regras são a partir de agora, de novembro. Aline, e para quem deseja, a partir de agora, financiar uma casa, quais as orientações que você passa com relação à organização? Porque é um grande investimento que você faz quando você deseja aí adquirir um imóvel próprio. Então, é necessário aí essa organização financeira. O que é que você orienta? Essas novas regras é apenas para o SBPE. Então, são aquelas pessoas que têm um perfil de renda um pouco mais alto. Então, a orientação continua sendo a mesma. Quem já está dentro do sistema imobiliário sabe, que é pesquisar bem, ter aí um leque de imobiliárias, entendendo qual imóvel ele quer, se atende às necessidades, procurar o banco, verificar as taxas de juros, se faz sentido para o seu orçamento. E a questão agora é se programar melhor para essa entrada aí que agora está um pouco maior. Aline, por que a Caixa está fazendo essas alterações? A Caixa ela teve uma redução. Primeiramente, a Caixa ela é o banco que mais financia essa questão imobiliária, Ela tem aí 68% do mercado. Então, é uma fatia bem grande. E antes, ela tinha um volume aí na faixa de 70% desses recursos aí de poupança. E agora está tendo uma retirada. Então, o que é que acontece? Esses recursos lá de poupança não tem mais a mesma quantidade de antes, Diminuiu. Então, não dá para manter o mesmo aporte de clientes, não dá para
continuar adquirindo novos clientes, né? Sem ter essa base. Inclusive, foi anunciado esse ano que eles já passaram da meta que eles pretendiam para financiamento imobiliário. Então, é mais uma questão, olhando da perspectiva assim, da gente, né? Olhando da perspectiva doméstica, vamos dizer assim, é mais uma questão de controlar ali para onde, o que é que ele está fazendo com o recurso e se não está sendo demais para aquilo. Então, Aline, muito obrigada por conversar conosco e esclarecer esse assunto. Nada. A gente acompanhou agora, né, a entrevista com a Aline Oliveira, economista, analista de dados e também mestranda em economia, né? Nós estamos falando sobre as novas regras para financiamento de imóveis pela Caixa, né? Como foi explicado, essas novas regras são aplicadas aí principalmente a imóveis mais caros, né, voltados aí para pessoas que têm recursos financeiros, né, um pouco maiores, né, para investir nesse tipo de imóvel, né? São imóveis de alto padrão, né, que custam aí cerca de 500 mil, 800 mil reais e até um pouco mais. Então, o valor de entrada para esses imóveis, né, com essas novas regras, o valor de entrada passa a ser um pouco maior. Para quem já tem o financiamento ativo, essas novas regras não são aplicadas, né? Vai seguir aí conforme o contrato. E a gente reforça que as novas regras para financiamento de imóveis aí pela Caixa são direcionadas para esse tipo de imóvel, né? E não para imóveis mais baratos, né? Como, por exemplo, os que a gente consegue adquirir pelo programa Minha Casa Minha Vida. Renata. Obrigada, Juliana. 9h40.